Nesse vídeo você vai aprender a armadilha invisível que está prendendo a sua carreira, que está impedindo que você realize os seus sonhos, que você seja capaz de financiar a sua viagem internacional, de comprar a sua casa, de construir sua família, de comprar seu carro, de poder tomar os seus bons drinks na beira da praia. Camila vai falar de marketing digital. Não é sobre isso, mas é algo que é uma armadilha que eu já caí, é uma armadilha que muitas pessoas que eu atendo em sessões de mentoria caem, e quando você entende isso, o seu jogo muda, e isso obviamente vai se transformar em retorno financeiro. É porque você vai passar a ser melhor remunerado, melhor remunerada pelo trabalho que você faz, porque eu costumo dizer também que o reconhecimento de um adulto é dinheiro na conta. Então, seja bem-vindo a esse canal. Nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência, ou seja, focando no comportamento, não numa perspectiva teórica e nem sempre, às vezes pode acontecer, mas numa perspectiva muito prática. E a gente está numa série focada em carreira, focada em como você alavanca a sua carreira, porque a carreira tem dois tipos de pessoas, né? Pessoas que empreendem e pessoas que têm uma carreira, e o que eu estou chamando de carreira é uma carreira corporativa, sendo no público ou no privado, mas as pessoas têm no ramo público, ou seja, em empresas públicas ou empresas privadas. Essas pessoas têm carreiras e essas carreiras precisam ser estrategicamente gerenciadas. Tem pessoas que acham que eu fiz a minha formação, fiz minha graduação, minha pós-graduação, comecei a trabalhar e isso é minha carreira. Tá, esse é seu trabalho. Para ser carreira, precisa ter estratégia. Você precisa conduzir, fazer escolhas e mexer as peças no tabuleiro do jeito certo, do contrário você corre o sério risco de se frustrar. Camila, que armadilha é essa? A armadilha invisível que atrapalha a carreira das pessoas. Eu costumo chamar de o mito do orgulho. O que é o mito do orgulho? Muitos de nós, principalmente as mulheres, cresceram num contexto em que falar sobre si mesma era ruim. E eu me identifico com isso, tá? Esse mito do orgulho, e eu não tô dizendo que eu superei isso, não. Isso não é caso superado para mim. E eu vou abrir aqui o coração, né? Eu tenho muito medo de ser vista como uma pessoa orgulhosa. Eu tenho muito medo de falar sobre as coisas que eu fiz e soar como ofensivo para os outros ou como se eu fosse soberba. Eu tenho muita dificuldade com isso. E eu estou avaliando e investigando de onde vem esse lugar. Mas geralmente vem de um lugar da infância, né? Eu costumo dizer que nós somos um conjunto de memórias respondendo ao presente, ou seja, o nosso cérebro guarda todas as nossas memórias e experiências em um lugar chamado hipocampo, uma região do cérebro chamada hipocampo, em que é uma área muito relacionada com memória. Memória que a gente chama de memória episódica, ou seja, um momento, episódica no sentido de episódio mesmo, de algum momento que aconteceu na sua vida e que você assimilou e aprendeu via emoções e memórias emocionais alguma coisa. Memórias emocionais porque o hipocampo fixa muito mais memórias que são emocionais, né? E a gente chama de valência positiva ou valência negativa. Para a gente não tem memória positiva ou memória negativa para a neurociência, né? Porque a memória por si só ela não é positiva ou negativa. A gente usa a palavra valência porque é o valor que eu atribuo, ou seja, a percepção, é perceptual. É a percepção que eu tenho de que aquilo é positivo ou a percepção que eu tenho de que aquilo é negativo. Então, no meu caso, eu tô ainda nesse processo de identificação, mas eu trouxe aqui para você para falar sobre o mito do orgulho, que eu já venci em alguma medida, porque quando eu vou para agora eu não faço mais processos seletivos, né, mas sim, atendimentos com clientes, fechamentos de contrato com empresas específicas ou negociação para alguma palestra, evento, workshop, formação, eh, ou para construção de alguma coisa dentro do contexto da empresa, alguma consultoria focada em comportamento, etc. E eu preciso apresentar as minhas credenciais, né? Quer dizer, as coisas que eu já fiz, não só as minhas formações, mas sim as experiências, os resultados que eu já gerei. Quando a gente fala tanto no contexto de quem quer ser promovido, que é aqui o core da nossa série, que é nessa série de vídeos, que é tanto com quem quer ser promovido, quanto quem precisa construir narrativa estratégica profissional para buscar um outro emprego, ou para ser promovido ou para trocar de emprego para ganhar mais, essa pessoa vai precisar inevitavelmente olhar para esse lugar, que é um olhar em que se identifica o que você fez. O que você fez? O que você gerou? O que você gerou de resultado? Quais foram os impactos disso? E de se sentir confortável em contar isso.
Não, esse se sentir confortável não é imediato. Você não vai se sentir imediatamente confortável ao contar, a falar. Eu, por exemplo, já falei com naturalidade em conversas que eu já falei no evento da ONU Mulheres, um evento focado em mulheres na STEM, porque a minha primeira formação é engenharia de produção, eu sou engenheira de produção e segurança, mas hoje me dedico e agora sou mestrando em neurociência e comportamento, então me dedico muito mais a aspectos comportamentais e de como o cérebro funciona e como ele afeta o nosso comportamento do que de engenharia, como eu já me dediquei por muitos anos. Mas nessa ocasião eu fui para um evento da Casa Firjan, que é uma instituição grande no Rio de Janeiro, junto com a Gerdau, que também é uma instituição muito grande, que fez um evento com a ONU Mulheres para falar sobre mulheres na STEM, e eu fui uma das pessoas que estava em um dos painéis falando. E eu, quando que eu me liguei que eu tinha essa questão do mito do orgulho comigo? Primeiro que sempre teve, como se estivesse rodando em pano de fundo, essa preocupação de falar alguma coisa e as pessoas acharem que eu tô querendo ser amostrada, sabe? E isso vai vir, obviamente, de uma infância em que se fala, garota, para, você quer se mostrar muito, ou você fala demais, ou algum episódio específico que eu ainda não identifiquei que episódio foi esse, eu só identifiquei que é um padrão, que durante muito tempo foi um padrão, e que eu rompi esse padrão para falar quando eu preciso de fato falar, que é quando eu preciso fechar com o cliente, ou quando eu tô no processo, quando eu estava, né, nesse contexto ainda, que agora eu não participo mais, mas de processos seletivos e etc. E eu quero falar com você exatamente sobre isso, porque o mito do orgulho, ele vira uma armadilha, porque ele é uma forma de silenciar e de trazer desvalorização para aquilo que é a nossa história, que é o nosso legado, que é o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a gente não pode nem deixar de falar o que fez e nem falar sobre coisas que a gente não fez. A gente não trabalha com mentiras, né? Mas é igualmente prejudicial. Tanto alguém que inventa alguma coisa que não fez, como se tivesse feito, quanto alguém que fez coisas e que não fala sobre o que fez, que não fala sobre os projetos que entregou. Então, e eu falei muito é claro que afeta os dois gêneros, né? Mas na minha experiência de atendimento, e inclusive se você quiser algum atendimento de carreira com relação a se precisar de algum ajuste de carreira específico, tem aqui nos links, você pode me mandar mensagem que eu ou então alguém do time a gente te atende, te direciona para fazer esses ajustes. Ou, e aí o que eu estava falando na grande maioria das vezes as pessoas, na minha experiência de atendimento, a grande maioria das mulheres tem dificuldade de falar sobre o que fez, né, sobre um homem chega e fala: eu trabalhei no projeto X de 5 milhões, em que a gente reduziu o custo em X%, em que a gente impactou tantas pessoas, em que a gente, eh, ele fala naturalmente das coisas que fez e que entregou. E as mulheres têm muito essa coisa de bela recatada do lar, sabe, que, se eu falar muito sobre as coisas que eu fiz, eu posso parecer arrogante, eu posso parecer orgulhosa, eu posso parecer amostrada. Então, para mim, essa armadilha é uma armadilha invisível que está prendendo a carreira de muitas pessoas, que é pessoas que acham que o trabalho fala por si só. E eu tenho repetido isso ao longo dos vídeos porque eu preciso que você entenda isso. É inclusive sobre isso que eu falo no Gestão de Conquistas, que é o curso focado para pessoas que querem ser promovidas ou trocar de emprego. Que o link está aqui na descrição se você quiser desbloquear nesse nível aí da sua carreira. Então, o que eu estou chamando de mito do orgulho é esse lugar em que a gente assume que se a gente fala as coisas, a gente vai ser orgulhosa, vai ser lida como orgulhosa, vai ser entendida como orgulhosa e que é melhor não falar. Ou esse mito de que o nosso trabalho fala por si só. A comunicação é um processo em que você precisa se dedicar a falar do jeito que as pessoas entendam, falar de forma que as pessoas entendam. Não pode ser uma descaracterização de quem você é e da forma como você fala, no sentido da comunicação em si, mas precisa haver uma preocupação em que as pessoas entendam o que você está falando. E quando a gente fala de trabalho, você fala, mas eu tenho feito as minhas entregas. Mas muito provavelmente ninguém está vendo. Quando chegar no ciclo de performance, no feedback de desempenho, você vai ver que ninguém estava vendo. Porque as pessoas não vão nem tocar nesse assunto. É porque o seu gestor é ruim? Não, é porque ele está olhando para outras coisas. É porque a sua carreira é sua responsabilidade. Você é a pessoa responsável pela sua carreira. Você é a sua própria gestora de marketing. Se a gente pensar na empresa, a empresa tem várias áreas separadas,
porque é um negócio muito grande, que tem muita gente envolvida, que tem muito dinheiro envolvido e que tem muitos clientes envolvidos. E o que isso acontece? Tem pessoas de áreas diferentes, mas tem uma equipe de marketing responsável por dar visibilidade às coisas que a empresa faz. No seu caso, você é uma pessoa, uma eu presa. Ah, Camila, a gente usa eu presa para quem é empreendedor. Não, você de carreira aí em alguma empresa, você também é uma eu presa. Ou seja, você tem uma formação, uma experiência, um conjunto de experiências, um conjunto de habilidades, e você resolve um conjunto de problemas. E você comercializa isso trabalhando para uma empresa que recebe o seu serviço, a sua expertise e as coisas que você resolve de problema. Só que como você tanto é operacionalmente a pessoa que executa as tarefas, quanto estrategicamente a pessoa que planeja os próximos passos, e você inclusive deve fazer o que é melhor para você, tá? Eu vejo muita gente que fica travado na empresa esperando uma oportunidade, e eu costumo dizer que as oportunidades não são concedidas, elas são conquistadas, e a pessoa fica ali esperando uma oportunidade, não recebe essa oportunidade, se frustra. E ela se frustra porque não está sendo vista, mas ela não está sendo vista porque ela não está se mostrando, e ela não está se mostrando por causa do mito do orgulho. E se você quer entender, tem uma coisa que muito importante que eu preciso que você entenda. E se você quer entender como mudar isso na prática, o que você faz para mudar isso na prática, tem um vídeo aqui e que eu vou deixar o card para você clicar, um método de 17 minutos para você desbloquear a sua carreira, ou seja, olhando para essa estratégia e para essa habilidade de se mostrar e dar mais visibilidade para o que você está falando. Se você tem interesse no gestão de conquistas, o link está aqui na descrição. Cai para dentro porque vai explodir e abrir a sua visão. E a gente se vê no próximo vídeo.